Rapaz, que situação. Pois é, alguns estelionatários, eles vêm se especializando. Nessa semana foi quebrada biometria para poder fraudar o INSS. Recentemente, a Operação Mercado de Dados prendeu um dos maiores hackers do Brasil. Foi apreendido só na conta bancária dele 32 milhões, que era um hacker que invadia o sistema. No entanto, a lentidão e a frouxidão das fraudes... Eu gostei mais da frouxidão. Porque eu vou dizer, a DataPrev... Não, perdi 400 senhas. Aí agora que vocês vão dizer... Exato. Depois que todo mundo é lesado, a DataPrev é que faz todo o esquema de computação do governo. Exatamente, é o suporte tecnológico, é uma empresa pública e que ela tem, né, de certa forma, conivência. Ninguém está dando a devida atenção, inclusive a responsabilidade da Simone Tebet, por responder pela parte ou pelo quinhão do DataPrev em relação a esse escândalo. Que é do MDB. A Simone Tebet é do MDB, é ministra do Planejamento e é a comandante do DataPrev. Exato. E a DataPrev é responsável por todos os sistemas. Exato. Então toda a área de segurança também faz parte da DataPrev. No âmbito desse Big Data social, o DataPrev ele responde pela estruturação tecnológica. Então foi mais dessas senhas e dessas credenciais que foram vazadas e também a identificação, por ocasião da visita dos fiscais do TCU na DataPrev, de mais de 60 equipamentos estranhos, né? Inclusive chupacabras, microtiques, como se não bastasse, recentemente também no prédio sede do edifício do INSS, dos 10 andares, 6 foram identificados chupacabras nos computadores. Então o vazamento de dados acontece tanto no INSS, no edifício sede, como também no próprio DataPrev. E antes, a gente sai de uma realidade, Carnot, que antigamente a fraude consistia no estagiário, no vigilante do INSS, receber propina para poder permitir que quadrilhas entrassem e colocassem equipamentos em uma agência da Previdência Social em qualquer bairro. E hoje o esquema está tão grande, né, de corrupção e de vazamento de dados, que os equipamentos eletrônicos são colocados diretamente no edifício sede, tanto da DataPrev como do INSS em Brasília. Isso aí só pode ter conivência. Mas o assunto que eu vou mostrar para vocês aqui é rir para não chorar. A faxineira usada como laranja no esquema bilionário de aposentadorias e pensionistas aí do INSS, ela entrou na justiça contra o portal Metrópolis, essa senhora. Porque o portal Metrópolis foi quem começou a denúncia. Então a história do ministro Volney Queiroz, que é aqui de Pernambuco, é errada. Foi o portal Metrópolis, e eu como jornalista tenho que reconhecer, que estourou o assunto. Que pipocou. Os outros veículos, também muitos deles de forma muito eficiente, vieram e trouxeram outros dados. Mas começou com o Metrópolis. Aí ela processou o Metrópolis. Sim. Aí foram ver, ela processou a gente, sim, mas ela morreu. Como é que ela processou se ela já morreu? Juridicamente ficou um negócio estranho, né? Processou depois de morrer. A Maria Inês Batista, ela foi presidente, laranja, né? A gente já falou isso, da associação Ambec, envolvida nas fraudes, com um faturamento de 30 milhões de reais por mês. 30 milhões de reais por mês. Segundo a Polícia Federal, ela era uma das laranjas do empresário Maurício Camisotti, dono de planos de saúde e alvo da investigação. Olha, bandido, tá certo? É feito aquela musiquinha, do Flamengo, né? Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer, né? Porque é o seguinte, bandido, você detecta um bandido, bota ele na cadeia, enfia e não tira. Porque ele vai provocar bronca. Esse cara, esse Camisotti, ele tá na mídia desde a CPI da Covid. Covax, né? Hein? Do Covax, né? A questão é aquela vacina da Índia que ele ia trazer, aquela vacina fajuta, que se não fosse a Anvisa proibir, tava no esquema. Assim como a vacina russa do consórcio Nordeste. Que a Anvisa foi lá e falou, não, pai, Ei, pessoal, não vale. Eles já tinham adiantado um dinheirinho para o pessoal da Rússia. É bronca. O Maurício Camisotti, ele, de fato, protagonizou na época da Covid e agora ele é um dos principais
que foram beneficiados em relação à captação de recursos financeiros, porque ele estava à frente de mais de 3 associações previdenciárias e ele foi um dos que mais recebeu. Como é que esse cara não está cadeia, ô Rômulo? Pois é. Todo mundo sabe, a Polícia Federal sabe, a Justiça sabe, o sujeito operando aí. Foram requeridos as apreensões dos passaportes para esse pessoal não fugir. Estão falando em delação. Você acha que vai ter delação? Olha, e o medo é dele pegar e de ser preso, falando, ele vai delatar, vai entregar 2 pessoas, Deus e o mundo. Delação, não sobra direita, esquerda, nem embaixo nem em cima. Não há um conforto jurídico em falar em delação aqui no Brasil, né? Se a gente utilizar como exemplo a Lava Jato, o Joesley Batista, entre outros tantos, né? Foi delator. Odebrecht, todos fizeram delação, as delações foram anuladas. As pessoas receberam os dinheiros, os valores que empenharam nas delações de volta e os recursos sofreram efeitos cascatas em relação à anulação de delações que foram promovidas no âmbito da Procuradoria-Geral da República, no âmbito do STF. Então, o fato de eventualmente alguém agora trazer uma delação não vai ser um conforto jurídico, porque aqui no Brasil até as delações são, até as confissões são anuladas. Eu estou vendo aqui que a bronca é tão grande, né, que o pessoal da política está acionando a PGR, a Justiça, né? Falei aqui que o Sindinap e a Contag tiveram seus dinheiros bloqueados pela Justiça, porque o governo não bloqueou. Que era tudo da Irmandade, né? Pernambucano Mendonça Filho, ele mostrou nas suas redes sociais uma denúncia de uma agricultora aposentada que ela disse que não autorizou o desconto, tá? Vê comigo. Oi, Mendonça, eu fui vítima de um golpe do INSS e eu estou muito triste e revoltada. Além de receber pouco dinheiro, e ainda ser descontado do INSS R$68 desde 2023. E aí? E aí? Vida real. Uma aposentada do INSS teve descontado R$68 desde 2023. O que é que diz o presidente atual do INSS? O primeiro recado. Tenham calma. Tenham calma. Pede calma. É para ter calma? Uma cidadã dessa, simples, salário mínimo, roubada desde 2023, R$68, e o presidente pede calma. Sinceramente, vocês têm que agir para restituir todo o dinheiro roubado dos aposentados brasileiros. Que é outra bronca. Restituir como? Se o governo diz, não, nós vamos restituir, sim, mas não tem o dinheiro no orçamento. Vai restituir com o nosso dinheiro? Na verdade, essa conta vai para a sociedade brasileira, Carnot. No escândalo da máfia da Previdência em 1991, 7% foi conseguido resgatar em relação ao que Georgina de Freitas roubou. Só 7%? Só 7%. Se dimensionarmos em relação à associação previdenciária, vai para 6,3 bilhões, a grande maioria disso é de valor desviado. Se formos considerar um avanço em relação ao empréstimo consignado, a conta passa dos 200 bilhões de reais. 200 bilhões? 219 bilhões de reais foi nesse período da associação previdenciária que aconteceram os descontos em relação às mensalidades, cresceu também a curva exponencial em relação aos empréstimos consignados. Há uma investigação de atuação paralela. Se desconta de um lado a mensalidade associativa, se desconta do outro lado o empréstimo consignado fraudulento. E os dois cresceram juntos. Existe também uma zona de contato entre representantes das associações com instituições financeiras e os pastinhas lá de São Paulo, que são grandes empresas e correspondentes bancários que atuam para fazer golpes também contra aposentados. Então, essa questão da fraude, o governo vai ter dificuldade de repatriar esse dinheiro que foi remetido para a Europa. Aqui em Fortaleza teve uma representante que durante 10 meses viajou 33 vezes para a Europa, e aí não era só para fazer passeio, se divertir. A quadrilha, essa organização criminosa, escondeu, muito bem escondido, em bancos que têm o sigilo com a dificuldade de repatriação desses valores. Então, diante disso... O dinheiro não está nem aqui, então, né? Não. Esses 239 milhões que o governo prometeu pagar, inclusive desta semana, com a contestação de cobrança, é o valor da última parcela de abril, em que a CGU já tinha determinado a suspensão
dos do descontos, recolhimento, dos do descontos. recolhimento, ocorreu o recolhimento e ficou esse saldo de 239 milhões Que ia para esse povo ladrão. iria para eles, Né? e que Depois o do governo vai escândalo devolver. segurou o dinheiro. Exato. Que vai devolver é esse dinheiro, porque Exato. o resto... Mas o governo está totalmente omisso em relação aos descontos mais antigos, que começou em 2019, e o governo não fala, né, de pessoas que eventualmente foram cobradas, reclamaram tempo atrás e não receberam os valores de volta. Ou seja, a pessoa pegava lá, estão me roubando, eu não autorizei, e o governo não devolvia. Não, nem devolvia e nem está dizendo como, né? Porque na instrução normativa publicada nesta semana pelo presidente do INSS, o Gilberto, O novo. ele diz que as pessoas no aplicativo vão ter a oportunidade de dizer se aquele desconto foi autorizado ou não. Entra um prazo de 15 dias úteis para a associação apresentar eventualmente algum termo de filiação, alguma assinatura, alguma autorização de desconto. Se ela não devolver em 15 dias, tem mais 15 dias úteis para poder devolver o dinheiro. E se não devolver o dinheiro, já que muitas dessas associações estão na iminência de desaparecerem juridicamente do mundo, elas vão ficar no ostracismo. Por quê? O INSS, na instrução normativa, ele fala que vai se estudar maneiras de reaver esses valores, mas ele não diz como vão ser essas maneiras e quando vai acontecer isso. As tais entidades citadas pelo o senador Jacques Wagner, porque o autêntico, sindicato, não sei o quê, elas, segundo a Polícia Federal, lavaram o dinheiro? Lavaram. Tem um buffet ligado a esse sindicato do irmão de Lula. Só de gasto lá dentro do buffet... Tem quase R$1 milhão, pô. E a questão da fabricação das assinaturas, Cardoso, tanto na Masterprev como na Contag, saiu ontem, inclusive no Jornal Nacional, eles contrataram uma empresa de mercado de opinião para coletar informações, fazendo a seguinte pegadinha. Ia na casa do entrevistado, né, para saber se ele tinha autorizado ou não, e ele assinava dizendo que não tinha autorizado. E aí foram coletadas mais de 28 mil assinaturas do aposentado negando que tinha autorizado. E aí, depois de se pegar esse material de 28 mil assinaturas, passaram para uma empresa para falsificar a assinatura, colocando como aquele se tivesse trecho autorizado. da assinatura como se tivesse autorizado. É uma vergonha, né? Isso aconteceu na Contag e aconteceu na Masterprev de Maurício Camisotti. Eles contrataram uma empresa tecnológica. A Contag é essa daqui. A Contag é de Minas Gerais. Mas que o presidente não era daqui? Isso, do Carlos Vera. Isso mesmo. O irmão de Carlos Vera. Exato. E a Contag é exatamente a que Jacques Wagner fez exato, questão de veementemente defender. Exato. Defender. E a Masterprev, que é uma associação, a Contag é um sindicato, a Masterprev é uma associação, ela pegou uma empresa, né, como se fosse uma certificadora eletrônica. Né? Então, aqui no Brasil existem as certificações simples, qualificada, e ela pegou uma empresa, né, ela é o subproduto do crime, ela contratou uma empresa, criou uma empresa apenas para burlar a criação de termo de filiação falso. E colocava um termo, né, colocando o nome da pessoa, a geolocalização, o e-mail, o IP, os dados pessoais e uma assinatura falsa para dizer, não, essa pessoa não foi descontada indevidamente, não. Ela autorizou e mostrava um termo de autorização com assinatura eletrônica totalmente falsa. Por isso que eu estou vendo que tem uns caras aí com um queixão danado. Não, tudo autorizado, não sei o quê. Mas você vê que é tudo bandido, né?